Professor Ricardo, o senhor poderia dizer para a gente o que é a Lei de Responsabilidade Educacional? Bem, a Lei de Responsabilidade Educacional, que atualmente encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, ela prevê punição aos gestores públicos que negligenciarem com as metas educacionais e também aqueles que utilizarem mal os recursos públicos. Esta lei ela tem uma importância capital para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, porque há uma outra lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê sanções penais aos gestores que gastarem mais do que o que arrecadam. Na verdade, essa lei serve muito à manutenção do superávit primário, de uma certa economia que os municípios e os estados fazem para pagar a dívida pública. Ora, se o gestor é responsabilizado por gastar os recursos de maneira responsável, de maneira conveniente, por que não ser responsabilizado também pela qualidade da educação, já que a educação tem um papel tão fundamental na vida de todo mundo. A secretária de Comunicação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, Márcia Carvalho, criticou a possível sanção dos gestores públicos pelo baixo desempenho dos estudantes. Um dos argumentos utilizados para sustentar sua crítica é que muitos secretários municipais não têm controle sobre o orçamento da área. Como você avalia essa crítica? Será que é uma forma de isentar os poderes municipais da responsabilidade? Me parece que sim. Sem querer praticar o velho ad hominem, ou seja, sugerir que o fato dela representar uma entidade nacional de dirigentes municipais da educação e, por essa razão, estarem protegendo o seu interesse, o interesse de não ser condenado caso malogrem no exercício da sua função. Mas o fato é que é preciso que algo do sentido da responsabilidade civil seja evocado. Um político, um gestor, quando assume o compromisso de governar, de gerir a coisa pública, ele estabelece planos e metas. Me parece muito razoável que ele justifique o eventual fracasso no cumprimento desses planos e metas. Eu acho que a lei, que atualmente se encontra em tramitação, mas que se formou agora atualmente uma comissão especial para discuti-lo, ela pode ser aperfeiçoada para evitar que se cometam injustiças, para evitar que sejam condenados gestores que agiram de forma responsável, mas que, malgrado seus esforços, não obtiveram êxito no cumprimento das metas. Sim, se for o caso, há de se avaliar que razões concorreram para que ele fracassasse. Mas, de uma maneira geral, me parece que é salutar que tenhamos um instrumento para cobrar do gestor público a sua responsabilidade com a educação. Se eles prometem que vão construir escolas, se eles prometem que vão providenciar transporte para os estudantes, se eles prometem que vão melhorar o desempenho dos estudantes nos exames, ou seja, na avaliação de aprendizagem, ou seja, na qualidade propriamente dita da educação. Por que é que eles não podem ser cobrados se não cumprirem? Ademais, é importante lembrar que essas metas, esses planos, eles devem estar em consonância com o Plano Nacional de Educação. Quer dizer, criamos o Plano Nacional de Educação, mas ainda não criamos mecanismos para que as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação sejam cumpridas. Eu acho que essa lei é o que falta agora ao país para que a gente dê o passo seguinte. Nós temos um Plano Nacional de Educação, teremos possivelmente a aprovação de um orçamento de 10% do PIB para a educação. Precisamos de outros mecanismos legais que tornem efetivo o cumprimento desses planos e desses programas. Ok. Esse projeto, ele vem sendo debatido, né? E tem aqueles que argumentam contra ele, né? E uma dessas pessoas é o professor da Unicamp, Luiz Carlos de Freitas, que considera que é preciso ter maior cautela ao avaliar esse projeto de responsabilidade educacional, pois o mesmo pode resultar na destruição do sistema público de educação, né? Ele argumenta que não apenas o gestor vai ser punido, né? Mas que a instituição também pode ser punida, e essa punição resulta na perda do direito de ser gerido publicamente para ser gerido por uma instituição privada, né? Então, é um dos perigos de perder, de deixar de ser estatal para se tornar privado, caso não venha a obter o êxito esperado pelo MEC, né? O que o senhor considera a respeito disso? Olha só, não me parece que o professor esteja correto nessa sua premonição. Eu acho que há um certo exagero aí, e acho que isso não tem nenhuma relação com o espírito da lei. A lei não pretende privatizar a escola pública. Se há algumas imperfeições,
na lei, é necessário, nesse momento em que a lei ainda tramita no Congresso Nacional, em que ela ainda pode ser debatida pela sociedade, modificar o que for necessário para evitar que as sanções sejam severas demais. Mas eu acho que não se pode justificar com essas consequências fantasiosas, não se pode justificar, não se pode esconder o que na lei incomoda é de fato a responsabilização penal do gestor. No fundo, o que incomoda na lei é isso, é que o gestor, caso não cumpra as metas e os benefícios prometidos, ele seja punido. E as punições que ainda estão no texto atual da lei são diversas. Ele pode ficar sem se eleger durante 5 anos, pode ficar impedido de receber recursos públicos, ele pode ser afastado do cargo, ele pode, inclusive, eventualmente pagar multas pelo descumprimento. Eu considero que isso vai fazer um governador ou um prefeito escolher melhor o gestor da sua pasta. Eu acho que isso vai fazer com que o gestor da pasta escolha melhor os seus assessores, os seus diretores, enfim. Eu acho que essa cadeia de acompanhamento e de cobrança, ela deve vir tanto sobre o gestor como da sociedade para o gestor. Eu acho que isso pode funcionar como uma maneira de levar mais a sério a educação. Da mesma maneira que hoje prefeitos e governadores levam a sério a responsabilidade fiscal e utilizam isso como argumento, por exemplo, para não dar aumento aos servidores, porque precisam economizar o dinheiro do Estado para pagar a dívida pública, dívida que a gente nem sabe muito bem como é que foi formada e como é calculada e muito bem para quem se paga. Da mesma maneira que o gestor se torna zeloso em relação à responsabilidade fiscal, ele deve também, me parece muito razoável, que se torne zeloso também para com o bem maior que o Estado pode promover em favor dos seus cidadãos, que é a educação, né? Ou seja, essa lei coloca a educação num lugar privilegiado. Eu acho que isso a sociedade precisa. E me espanta muito que os movimentos sociais e as entidades que representam a educação, os professores, não tenham ainda colocado o debate desta lei como prioridade de pauta na sua agenda de reivindicações. Eu acredito que ainda há muita desinformação a respeito dessa lei. E suspeito que isso se deva ao fato dela, talvez, iniciar um processo de cobrança social da responsabilidade do gestor. Quem sabe, depois da lei de responsabilidade educacional, não tenhamos outras leis que possam exigir que o gestor se responsabilize, por exemplo, pela qualidade da saúde, da segurança pública, da assistência social. Me parece que seria uma boa ideia. O professor Roberto Jamil Cury, FMG, possui uma opinião positiva sobre a lei. Segundo Cury, essa lei exigirá maior atenção dos governantes a respeito de sua responsabilidade em relação à educação escolar. O senhor concorda com ele? Acredita que realmente vai beneficiar em relação a isso? Laura, eu acredito que sim. Por tudo que eu disse há pouco, eu acredito que a lei de responsabilidade educacional representa, sim, um avanço no arcabouço institucional brasileiro. Talvez seja exatamente a segunda lei, porque a primeira é a lei de responsabilidade fiscal, que atua com foco no resultado da administração e que prevê sanções para aqueles que a descumprirem, né? Quer dizer, por exemplo, desde 2001 existe a cobrança para que as escolas, para que as secretarias municipais e estaduais apresentem, após um ano do início da gestão, um plano de educação, um projeto de educação. A lei existe, mas a maioria dos municípios e até mesmo dos estados descumprem a legislação. Ou seja, por que descumprem? Porque não há cobrança, não há uma lei que diga, olha, caso descumprida essa obrigação, que não me parece difícil de cumprir, o gestor fica responsabilizado e, com isso, fica impedido, por exemplo, de exercer o cargo ou de ser eleito numa próxima eleição. Me parece isso muito justo. Me parece, Lauro, porque a educação é algo que deve ser tratado de maneira especial. As atuais políticas públicas expressas no Plano Nacional de Educação prevêem um crescimento processual muito lento. Eu acredito que o Brasil precisa ter a coragem de exigir que as modificações na educação sejam mais contundentes, sejam mais efetivas. Com o IDEB crescendo a 0,2 por cada biênio, o IDEB que mede o fluxo escolar de aprovação e reprovação e mede o desempenho do aluno pela Prova Brasil, veja, parece que o índice expressa
um equilíbrio interessante entre o fluxo, que tem a ver com o investimento público, que tem a ver com o sucesso da escola em manter o aluno na escola, ou o sucesso da escola em promover a aprovação do aluno para o ano seguinte, e, por outro lado, a efetiva aprendizagem do aluno. Bem, parece que fecha a equação, mas o problema é que o gestor, de um lado, estimula uma aprovação irresponsável, e, por outro lado, e pouca gente fala e pouca gente discute isso, é o próprio gestor de ensino que aplica a prova de avaliação. Ou seja, uma avaliação endógena é uma avaliação que já é comprometida no seu nascedouro. Portanto, se dentro desse modelo se pretende crescer 2 décimos por ano, me parece uma meta pouco audaciosa. Parece que precisamos de metas mais audaciosas e de uma lei que garanta o cumprimento delas. E a lei de responsabilidade educacional me parece representar um passo nessa direção. Vale a firme, agradeço a sua participação e muito sucesso. Obrigado, Laura. Foi um prazer conversar contigo. Continua à disposição.